crack é uma forma fumável de cocaína. O uso da droga continua a atrair novos usuários, apesar dos graves problemas, como a criminalidade e os efeitos físicos e psíquicos devastadores. Entre as consequências no organismo do usuário está o comprometimento dos pulmões. Para aumentar o conhecimento desses efeitos nocivos, um grupo do curso de fisioterapia da UPF desenvolve uma pesquisa. Esse é o tema do Universidade Aberta de hoje. São nossas convidadas a professora Carla Hockenbacken, que é fisioterapeuta e mestre em ciência da saúde, e a estudante do 10º nível de fisioterapia da UPF, Bruna Zanata. Saiba mais sobre o estudo assistindo à reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo da AGECOM, em parceria com a UPF TV. A vontade de se livrar da dependência de crack é o que motiva essas pessoas a procurarem o CAPS Vida em Passo Fundo. Além dos impactos sociais, o uso da droga gera complicações no organismo do usuário. Um estudo do curso de fisioterapia da UPF busca avaliar as alterações na função pulmonar desses pacientes. A fumaça do crack entra em contato com o epitélio alveolar, ou epitélio pulmonar, né? E começa a fazer um processo inflamatório. Ele diminui a quantidade de ventilação dentro do pulmão, e isso é uma das coisas que a gente está conseguindo verificar. Como é que se traduz isso, né? A capacidade pulmonar do indivíduo, então, diminui. Até agora, todos os indivíduos avaliados são homens entre 18 e 35 anos. O atendimento começa com uma conversa com o paciente. A intenção é conhecer o histórico de uso e sintomas relacionados ao sistema respiratório. Depois, os pesquisadores fazem o teste chamado espirometria. Colocado o clips nasal para que não haja escape de ar pelas narinas. E é solicitado, então, que ele primeiro puxe, faça uma inspiração máxima, puxe todo o ar que ele conseguir. E depois solte todo o ar que ele conseguir. A capacidade dele puxar o ar e manter dentro do seu pulmão diminui. Outra coisa também que a gente está investigando são sintomas respiratórios, né, que já também na literatura se traz. Então, a questão dessa tosse, uma tosse seca ou uma tosse produtiva, que é uma tosse com catarro, né? A dispneia ou falta de ar desses pacientes, dor torácica. A pesquisa, que está em fase de coleta de dados, tem objetivos ainda maiores. A partir daí, a fisioterapia vai ter muito para contribuir, né? Seja com exercícios para higiene brônquica, que a gente fala, para aliviar então esse acúmulo de secreção, exercícios para melhora do condicionamento físico. Então, a partir de agora se abre o leque. Primeiro era isso, era investigar, ver se realmente isso aí fechava com o grupo que vem aqui, e a partir de agora ir trabalhar com essa população. Uma população que precisa de maior atenção, enfim, até por eles até serem mais excluídos e por eles terem dificuldade em aderir a um programa para a cessação da dependência, do consumo. Carla, as consequências do uso de drogas, de um modo geral, são gigantescas e devastadoras na vida do usuário. Por que é que vocês se dedicaram especificamente à questão pulmonar? Bom, a gente sabe, né, que o crack ele tem manifestações e complicações muito importantes. Mas, no caso, talvez também por ser mais a minha área, né, estudando, eu comecei a ver como ele acaba dando alterações nessa parte pulmonar, que era mais ou menos o que a gente estava colocando na entrevista, né, essa questão dos sintomas, muito rapidamente, no que ele faz o consumo, depois... Porque esse problema pulmonar ele é causado por qualquer coisa que se fume, né? Cigarro... a gente sabe, né? Por exemplo, um tabagista, né? Ou alguém que fuma maconha, ou tenha contato com a exposição da coca, embora o crack seja uma forma de cocaína também, né? Um subproduto. Tudo isso vai ser uma agressão, tanto para os brônquios quanto para o pulmão, né? E vai trazer complicações. Mas um tabagista, de repente, ele vai começar a manifestar isso 10, 15 anos após o uso. Agora, um usuário de crack, em um ano, de repente, ele já tem uma diminuição muito grande dessa função pulmonar e sintomas respiratórios já frequentes, né? Ele pode sofrer de morte por asfixia ou por não conseguir respirar, por exemplo, se isso tomar uma proporção muito... Infelizmente, hoje em dia, a morte
pela dependência do crack, ela acaba não sendo muito pela parte respiratória, que talvez levasse até mais um tempo para acontecer, mas ela está mais ligada à violência mesmo, né? Então, esses usuários, infelizmente, eles começam a praticar roubo, né, a se expor para conseguir a droga. E muitas vezes, em função disso, é que eles acabam indo a óbito. Então, não se tem ainda um trabalho de mortalidade por questão respiratória em relação a esses pacientes. Não existe um dado. Não existe um dado. Não quer dizer que não aconteça. Não quer dizer que não aconteça. Bruna, a gente viu na reportagem que tu tem um contato quase que direto com essas pessoas, né? Como é para ti, uma estudante, uma acadêmica de fisioterapia, trabalhar com esse público? Bom, em primeiro lugar, eu confesso que antes de começar a coleta de dados, eu tinha um pouco de receio. Até porque a gente sabe que eles se tornam um pouco mais agressivos e até como a gente pergunta bastante sobre a história do consumo deles, então tem dados, por exemplo, com que idade eles começaram a fumar, enfim, quando foi a última vez que eles fumaram, que, por exemplo, isso por um paciente que está tentando parar e está fazendo um tratamento para parar com o vício, talvez ele não falasse sobre isso, mas eles são bem abertos, bem tranquilos, eles sempre foram bem receptivos, nunca tive problema nenhum. Eles sempre conversaram bastante. Isso muda a tua perspectiva, a tua visão como profissional da saúde, né? Mudou bastante, com certeza. Até porque antes a maioria das pessoas tem um pouco de preconceito com eles. Mas depois a gente vê que não, que eles são pessoas normais, como qualquer outras. Eles só têm essa questão da dependência. Carla, isso desmistifica um pouco a coisa da fisioterapia, né? Que a gente fica pensando, fisioterapia, pé machucado, joelho quebrado, mão que dói. E, na verdade, a fisioterapia também funciona com a nossa parte interna, né? Com os nossos órgãos vitais. Não, com certeza. Assim, a minha área mais de atuação sempre foi mais essa parte respiratória, essa parte de melhora de condicionamento físico do indivíduo, né? Então, a fisio tem muito para contribuir nessa parte aí, né? Que acaba sendo a segunda etapa agora desse nosso trabalho com essa população aí. E uma pesquisa assim desenvolve um processo de cuidado muito mais humano também, né? Com certeza. Eu vou te dizer assim que eu nunca tinha trabalhado com essa população e está sendo uma troca muito interessante. Primeiro é bem isso que a Bruna fala, assim, a gente fica com aquele preconceito em relação ao usuário e não é nada disso, né? Ele está buscando ali uma ajuda, ele está aberto, ele abre o seu vício, abre a sua dificuldade para a gente. Em nenhum momento teve um deles tentando assim esconder alguma coisa. Não, eu sou usuário, meu problema é esse, eu estou tentando tratar, sabe? E eu acho que da parte deles também eles vão ter muito para acrescentar para a gente, sabe? Porque é uma dificuldade imensa essa questão do vício deles. Cada dia é uma batalha e a gente vive muito isso com eles agora, né? Eu te perguntava antes da gente começar o programa sobre o quadro do uso de crack em Passo Fundo. Tu me disseste que teve uma certa dificuldade de levantar esses dados. Realmente, assim, no CAPS Vida eles têm dos usuários que frequentam, que procuram, né, essa ajuda. Agora a gente sabe que na população existe um número muito maior de pessoas que não conseguem nem chegar lá para buscar uma ajuda de tão dentro do vício que eles estão, né? Eles realmente só ficam em consumo, né, da droga. E então a gente sabe que existe uma população maior e que ela é flutuante, porque infelizmente hoje eu tenho alguém que está começando o uso do crack. E amanhã eu vou ter outro, ou vou ter mais. É uma coisa exponencial, infelizmente. E acontece de, por exemplo, essas pessoas que vocês estão tratando, que já receberam, que já trataram, de repente sumir também, não voltar mais. Existe. A população do próprio CAPS, ela é flutuante também, em função disso. É isso, assim. Tanto que no tempo de consumo, o tempo de cessação, desculpa, a gente tem um intervalo de pessoas ali que estão horas sem consumo, alguns dias e poucos meses, né? Poucas pessoas que estão meses sem conseguir consumir. A maioria realmente está ali na batalha em termos de dias ou de horas, tentando se desprender realmente da droga. Bruna, como é que funciona o atendimento de vocês? Quantas vezes por semana? Quem está lá para atender? Vocês são uma, são duas? Tem a professora? Como é que isso funciona?
Somos eu e a minha colega, e tem mais 2 colaboradoras que vão lá também para nos ajudar. Então, como é um grupo flutuante, então a gente foi durante um mês, na terça, quinta e sexta, coletou de todos os pacientes que estavam fazendo o tratamento para a cessação, sempre no final das atividades deles, para isso também não haver qualquer implicação no tratamento deles, no trabalho dessas pessoas de lá também. E agora, então a gente reinicia novamente para conseguir novas pessoas, enfim, para conseguir levantar esses dados. Vocês já levantaram um número satisfatório ou ainda é necessário? É necessário mais, né? Nós estamos agora com um grupo fechando em 15, mas a gente está sempre buscando pessoas que estão ali, né, chegando no centro para seguir avaliando, para aumentar isso aí. Por quê? Porque eu estava falando esses dias para a supervisora lá, nós de repente não vamos ter um N muito grande, não é isso tanto que nos importa. Eu preciso fazer o retrato dos problemas quanto à função pulmonar daqueles indivíduos, para na segunda etapa a gente conseguir ver como ajudar eles na parte da fisiorrespiratória. Né? Então, a pesquisa tem quantas etapas? São 2 etapas. Essa primeira, então, de avaliação, né? E uma segunda etapa... De levantamento de dados. De levantamento de dados, isso. Basicamente, ali, quanto à função pulmonar e sintomas respiratórios. E essa segunda etapa, que a gente começa daí com uma intervenção para melhora, então, desse quadro pulmonar deles. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já falando um pouquinho mais sobre as possibilidades de tratamento e o que isso pode mudar na vida desse paciente, desse usuário. Até já! Hoje, a Universidade Aberta fala sobre as consequências que o crack pode provocar nos pulmões do usuário. Nesse bloco, continua conosco a professora Carla Rockenbach e a estudante do 10º nível de fisioterapia, Ariela Cato. Carla, nós falávamos aqui no intervalo que isso é um tratamento casado. Nós estamos falando de fisioterapia, mas também estamos falando de psicologia. Como é que funciona isso? O paciente vai para lá, fica muito tempo, né, no CAPS? Sim, quase sempre eles vão já no início do dia e começam atividades com a parte do grupo de apoio da psicologia, né, que está sempre ali presente. Eles têm bastante também trabalhos com arte, terapia, musicoterapia, né? Então, o objetivo é deixar esse dia do paciente totalmente preenchido, né? Ele se alimenta ali dentro do centro, tudo. No final do dia é que ele vai ir para casa, né? É como se fosse uma internação, mas diária, né? Sim. Ele retorna. Evitar que ele fique o maior tempo sozinho, evitar que ele seja sempre ocupado. Ariela, quando você atende esses pacientes, você se sente angustiada com a angústia deles? Na verdade... A gente tem que ser meio esponja, parece, né? Assim. Não, a gente percebe neles, né? Como que eles chegam lá, como é que eles conversam com nós. Às vezes mas eles não têm nenhum receio de conversar com nós, assim, até nessa parte eles são bem tranquilos. Mas, assim, a gente fica pensando, né? O que passa na cabeça deles, assim... É difícil para nós também, sabe? Conseguir acompanhar eles, assim... e eles conversam com nós, eles se abrem com nós e a gente tem que ficar quieta, sabe? A gente não pode dar uma opinião para eles ou... por que você fuma? Para de fumar. Não é bem assim, né? Houve uma orientação ou um trabalho das próprias psicólogas que atendem na casa com o grupo de estudantes que está fazendo o levantamento de dados? Olha, teve o primeiro contato quando as gurias procuraram, né, fazendo a proposta do trabalho,
E, na verdade, assim, como a gente ainda não está muito ali dentro, né, vamos dizer, ainda vai crescer muito esse trabalho multidisciplinar, né? Por enquanto as gurias vão fazendo essas intervenções pontuais, assim, mais para avaliação, mas com certeza, até no dia da gravação eu já estava conversando com a coordenadora ali do CAPS, da gente, nesse segundo momento, realmente propor uma atividade, daí sim, daí começa a ter mais essa esfera multidisciplinar. Até porque mesmo. agora levantar dados, mas depois fazer a fisioterapia vai implicar em mais tempo com esses pacientes, com certeza, né? Com certeza. Seria realmente ser inserido dentro desse trabalho que já acontece lá, né? Carla, que dados mais se destacam nesse diagnóstico inicial que vocês fizeram? Bom, o que nos chamou bastante atenção foi a questão dos sintomas respiratórios. Eu não tenho um indivíduo que não refira ou tosse seca ou já tosse com catarro, a tosse produtiva, todos referindo chiado no peito como se fossem asmáticos, né? Dispneia. Então imagina um indivíduo tão jovem e que já tem uma falta de ar, às vezes importante, ao ponto de ser uma falta de ar ao repouso. Né? Ele sempre coloca Ou seja, não estou fazendo nada, estou parado e estou com falta de ar. ar. Né? Hemoptise, ou seja, sangramento no escarro, né? Então, realmente, o crack, ele se mostra muito agressivo. Mesmo a gente tendo uma população ainda pequena, né, verificando essas questões, a gente já está vendo, assim, que realmente atinge todos. E eles colocam o seguinte, depois que eles fazem o consumo, quase sempre eles acabam dormindo, né, depois, né, desse consumo, e no que eles acordam já acordam tossindo, né, com uma expectoração mais escura, então assim, o efeito ele já é imediato. Devastador. É como de repente se tu tivesse num incêndio, né, aspirando toda aquela fumaça e daí lá pelas tantas tu acordasse e começasse a expectorar isso aí. A agressão é absurda, né? Sendo essa população flutuante, ou seja, agora quando vocês iniciarem o tratamento, né, faz um tratamento, mas o indivíduo volta a consumir. Sim. Qual é o efeito desse tratamento se não há uma interrupção do uso da droga? É aí que vem a batalha de se trabalhar com dependente, né? Todo dia tu tem uma vitóriazinha pequena. O que a gente se propõe é o seguinte... colocar mais alguma coisa, ou seja, colocar fisioterapia, de repente alguma coisa de atividade física mesmo, junto nessa proposta, né, dessa rotina diária do indivíduo, para cada vez ele se tornar menos dependente daquela droga ali. Agora, se ele vai conseguir fazer a aderência ou não, realmente assim, é uma coisa que com muito trabalho, muita paciência, muitas vezes assim, ó, ele fugindo um pouquinho do tratamento, lá pelas tantas voltando, né? Realmente é um trabalho diário até conseguir que esse indivíduo consiga a cessação mesmo. Nisso a gente começa a pensar que não adianta só o indivíduo parar de usar a droga. Ele vai ter consequências que ele vai ter que tratar a longo prazo para se reestabelecer de forma saudável corpo e mente. Com certeza. Até na entrevista o pessoal me perguntou assim, tem como ele se curar totalmente da parte pulmonar, né? Infelizmente não, porque com a exposição, o nosso organismo, sempre a exposição, ele reage com cicatrização, que é a fibrose. Isso acontece também no pulmão. Então, essa fibrose é sequela, né? Então, ele sempre vai ter que levar ao longo da vida uma diminuição da capacidade pulmonar dele, né? Ariela, por que tu escolheu a fisioterapia? Olha... Tu imaginava que ela te levasse para esse caminho? Não. Porque é bem como você falou antes. Tu pensa que fisioterapia é joelho quebrado, pé quebrado, sabe, gesso. Mas, na verdade, eu queria muito ser da área da saúde, sabe? E eu escolhi a fisioterapia, assim, porque tem na minha cidade, assim, uma guria que é fisioterapeuta e eu gostava do trabalho dela, sabe? Eu achava interessante. Mas ela era mais nessa área também da parte da traumato, né? E a gente entra na fisio e a gente vê muita coisa.
E essa parte pulmonar é uma parte muito interessante. Carla, isso está incluído em algum tipo de política pública, ou seja, os hospitais públicos oferecem esse serviço também? Sim. Já? Hoje em dia não se tem um paciente internado sendo que não faça uma fisioterapia ou respiratória ou motora. É muito difícil e graças a Deus hoje Passo Fundo evoluiu bastante em relação a isso, né? Até acho que pela questão do curso aí já está com quase 15 anos, os alunos foram entrando, as aulas práticas, nós, né, fomos conscientizando também e a classe médica hoje em dia sempre prescreve nessa fase hospitalar a fisioterapia, né? E isso é um processo muito importante de recuperação, acelera a recuperação? Com certeza. Tu, por exemplo, numa pneumonia, né, ou com um paciente fumante, que já é um enfisematoso, que faz acúmulo de secreção, nós temos técnicas de higiene brônquica, nós temos técnicas para expansão pulmonar, né, em fases que o indivíduo, de repente, está hospitalizado, acamado, e tem redução dessa capacidade pulmonar. Então, tem bastante coisa, tem toda a parte do intensivismo, também fisioterapeutas dentro da CTI, trabalhando para a melhora desse paciente, principalmente na parte ventilatória, né? Qual é a expectativa de vocês agora? Levantaram os dados, estão propondo tratamentos, para onde é que vai, para que caminho vai o projeto nesse momento? Bom, depois de, vamos dizer assim, que a gente tenha 20 indivíduos, pelo menos, já com a coleta ali desse centro, nós vamos sentar com a coordenadora e com o grupo multidisciplinar e tentar detectar dentro daquela população ali como que a fisioterapia poderia se inserir, mas nós já sabendo o objetivo que seria disso, que seria a redução desses sintomas, né, e melhora de condicionamento físico desse indivíduo. Como o CAPS ele atende outros pacientes com outras demandas, tu acha que é possível que haja uma inclusão desse tratamento pulmonar, por exemplo, em pacientes que frequentam o CAPS e sofrem de tabagismo, pacientes que frequentam o CAPS e são usuários de outras drogas, quer dizer, expandir, não ficar só com a população atingida pelo crack. Isso aí que é o momento interessante da pesquisa, né? Às vezes tu começa num ponto e quando tu vê, assim, tu dá uma grande trama. É isso que está me parecendo, assim, é um grande leque que está nos abrindo, né? De repente, começando pela questão do usuário do crack, mas com certeza, se tudo der certo, aí a gente gostaria muito de trabalhar com o resto da população também. É uma população muito carente essa que vocês estão atendendo, ou vocês encontram pessoas de classe A, B, C, em termos de rendimentos, né, econômicos, e assim, ou só uma classe baixa, mas a gente sabe que existe uma classe alta muito envolvida, porque o CAPS tem essa coisa de absorver quem não tem condições de pagar um tratamento. Sim, sim. Lá, no caso, nós temos pacientes até que têm o seu trabalho, né? Então, não tem uma renda tão baixa, né? A maioria desses indivíduos realmente está ali entre classe B, C. Quer dizer, não é gente miserável. Não. Né? Sem ter o que comer. Não, são pessoas atuantes e realmente se elas estão hoje num momento de envolvimento. E renda muito baixa, realmente é isso, é o que eles colocam pra gente. Ó, se eu tenho R$100, eu fumo R$100. Se eu tenho R$500 no bolso, eu fumo R$500. Então, o vício está trazendo um pouquinho de perda de ganhos desses pacientes. Eles podem até trabalhar, só que eles acabam consumindo tudo, né? Bom, obrigada, Carla, obrigada, Ariel, obrigada, Bruna, que esteve no outro bloco. A gente, através dessa pesquisa, começa a entender que resolver esse problema que está afetando de forma significativa Passo Fundo e todo o Brasil, e é um problema mundial, né? Precisa de ações multidisciplinares, interdisciplinares, para dar conta e minimizar. Porque, como a Carla lembrou, a cicatriz sempre vai ficar. Não é uma recuperação de 100%, o que é uma pena para toda a nossa sociedade. O Universidade Aberta dessa semana termina aqui. Na semana que vem, nós retornamos com outra pesquisa realizada na UPF. Até lá!